Aula 3. Conteúdo: área de pirâmide. Habilidade: D12. Resolver problema envolvendo a área lateral ou total de um sólido. Acredito que todos já tenham em algum momento, né, se deparado aí com alguma imagem de uma pirâmide, as famosas pirâmides do Egito, não é mesmo? Então, para aguçar mais a curiosidade sobre o nosso assunto da aula de hoje, vamos assistir agora a um vídeo falando sobre as pirâmides. Um dos primeiros sarcófagos a adotar esse formato foi a pirâmide de Djoser, imaginada pelo arquiteto Imhotep, que concebeu acumular as pedras em 6 camadas ou mastabas cada vez menores. Não à toa, vários povos ao redor do mundo também descobriram que construções em formato de pirâmide são mais estáveis. E os egípcios tiveram muita prática, são conhecidas mais de 100 pirâmides, como a pirâmide curvada. Curvada porque começou a ser construída com um ângulo mais inclinado e no meio do caminho, por causa da instabilidade, adotaram um ângulo de 47 graus que virou padrão. Quem disse que elas sempre foram perfeitas? Algumas adiante resolveram usar pedras de calcário mais lisas para o acabamento externo, como na pirâmide vermelha, que apesar de ter sido pilhada, ainda preserva parte da cobertura. Toda essa prática levou à grande pirâmide de Quéops, ou Khufu, construída há quase 4.500 anos, bem antes dos mamutes da ilha de Wrangell, na Sibéria, serem extintos. Com 146 metros de altura, ela foi a construção humana mais alta por quase 4.000 anos. Conforme o poder dos faraós diminuiu, o tamanho das pirâmides encolheu. Desde muito antes de Napoleão, que encontrou uma esfinge bem mais baixinha, nos perguntamos como ela foi construída. E ao contrário do que a maioria imagina, provavelmente elas foram erguidas por trabalhadores. Escavações no platô de Gizé encontraram pedaços de cerâmica, inscrições, ossos de gado, peixes e restos de cereais que atestam para uma equipe de milhares muito bem alimentada, condições incompatíveis com a escravidão. Os mesmos trabalhadores assinaram com orgulho os 5 espaços escondidos sobre o túmulo do rei que foram descobertos em 1837. O último espaço estudado continha o nome do faraó Quéops, confirmando o que os gregos afirmavam há centenas de anos. Temos aqui alguns elementos da pirâmide. Então, pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada. Tá? Então, o que seria a pirâmide de base quadrada? Nós já veremos a base dela. Teremos aqui, olha essa palavra, apótema. Lado da base e a altura da pirâmide. Veremos esses elementos mais claro. Aqui temos então, né, a figura que essas aqui são pirâmides lá do Egito. Então agora verificando a planificação da pirâmide. Temos de um lado ela, né, esse lado aqui, a pirâmide. E por que de base quadrada? Ora, a base dela está aqui, ó. Eu vou destacar aqui a base. Ao fazermos a planificação, né, encontramos o quadrado aqui, ó. Né, o mesmo quadrado que eu destaquei há pouco está aqui. O que acontece aqui na planificação? O que acontece? Nós conseguimos destacar, né, as figuras planas que nós já estávamos estudando nas aulas anteriores. Ora, nós temos aqui 4 triângulos. Vou pintar aqui. E um quadrado. Ok? Então temos o quadrado agora que eu pintei de azul e 4 triângulos vermelhos.
Isso é importante ter essa visualização da planificação quando queremos calcular a área da superfície de uma pirâmide. Aqui nós temos a noção de toda a área total. Ela tem os triângulos, que eu pintei de vermelho, que são a área lateral da pirâmide. Tá? Então a área dos triângulos é a lateral. E temos aqui de azul, então, o nosso quadrado é a base. Podemos dizer que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Ok? Tranquilo até aí, né? Então temos a área lateral é formada por triângulos. Isso vale para todas as pirâmides. Toda a área lateral será formada por triângulos. Como aqui nós temos um quadrado e o quadrado tem 4 lados, teremos 4 triângulos. Ok? Então vamos lembrar um pouco sobre a área dessas figuras aí que formam a nossa pirâmide. Ora, como calcular a área de um triângulo? Nós já vimos nas nossas aulas, né? Se for um triângulo, a área, esse AT é a área do triângulo, né? A letra T é de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Temos aqui a base do triângulo. Fazendo com a base um ângulo de 90 graus, quer dizer que está na perpendicular, né? Nós temos aqui a altura, que nós representaremos com a letra H. Então, a base vezes a altura da pirâmide, dividido por 2, nós temos a área de um triângulo. Ora, a área do quadrado é mais fácil ainda, né? Então, se for um quadrado, a área do quadrado, esse aqui é de quadrado, né? É o lado vezes o lado. Então, a área do quadrado, L ao quadrado. L vezes L. Calcule a área total de uma pirâmide quadrangular. Então, aqui está dando o nome dessa pirâmide. A pirâmide quadrangular, ela tem na sua base um quadrado. Então, aqui na base, ó, ela é um quadrado. A base, agora que eu pintei um pouco aqui ela de verde, nós temos aí o quadrado. Como calcular a área da base dessa pirâmide? Tá? Então, fazendo a planificação, nós vimos aí que se eu for planificar essa pirâmide, nós teremos, então, o quadrado e quantos triângulos? 4 triângulos, né? Um triângulo aqui para cada lado. Aqui eu terei outro triângulo. Aqui outro. E aqui outro triângulo. Então, para calcular toda essa área, vamos calcular a área do quadrado, que nós sabemos aqui que é a base,
Então, eu vou colocar AB, área da base. No caso, é o nosso quadrado. Vamos olhar qual é o lado, a medida desse lado aqui. Está aqui, ó, 10 centímetros. Para calcular a área de um quadrado, é o lado ao quadrado. O lado é 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Isso é a área da base. Agora, a área lateral é formada por triângulos. Precisamos calcular a área de um dos triângulos e multiplicar por 4. Então, a área lateral, vou colocar aqui, a área lateral, L de lateral, é 4 vezes a área de um desses triângulos. Né? Agora vamos ver como calcular a área de um desses triângulos aqui. Ora, vamos pegar um aqui e pensar. É base vezes altura dividido por 2, professor. Ok. Qual é a medida aqui da base do nosso triângulo? 10 centímetros. Porque é o lado do quadrado. Agora, nós temos que saber a altura que está aqui. E qual é a medida da altura? Agora que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no nosso desenho. Ok? A altura está aqui, ó. Que agora eu pintei de azul. Ok? A altura do triângulo que forma a lateral da pirâmide, ela é igual ao apótema, que nós chamaremos aí de apótema. Mas não foi dado mais medidas. De onde saiu esses 5 centímetros aqui? Já pensaram nisso? Ora, se o 5 é porque bem aqui no meio nós temos uma altura da pirâmide, ó, 12 centímetros de altura. O que nós formamos aqui no meio com a altura, o apótema e a metade da base? Um triângulo retângulo, porque a altura ela necessariamente tem que formar um ângulo aqui de 90 graus com a base. E ela vai ficar bem no centro deste quadrado. Então, nós já sabemos aqui que essa medida é 5 centímetros. Porque é a metade do lado do quadrado. E a altura já foi dada aqui, ó, 12 centímetros de altura. Mas para descobrir o apótema que está de azul, ainda não temos a medida. Para isso, nós vamos utilizar Pitágoras. O apótema aqui, ele é a hipotenusa deste triângulo retângulo. 5 centímetros é o cateto, 12 centímetros, que é a altura, e o apótema, a hipotenusa. Então, utilizando Pitágoras, nós teremos hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser
Vou voltar aqui para ficar bem claro quem são os catetos e qual é a hipotenusa. Para quem ainda tem dúvida, você vai olhar aqui para o ângulo reto, tá? E esse lado que fica oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados, que é 12 e 5, são os catetos. Ficou claro, né? Teorema de Pitágoras. Então, um cateto é 5 ao quadrado e o outro é 12 ao quadrado. Agora é só continuar. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. Vou continuar para cá. Teremos que a hipotenusa será igual a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Olha aqui, ó, o elevado ao quadrado. Então, passa como raiz para o outro lado. 25 mais 144 é 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, agora, eu descobri o apótema, que é a altura do triângulo. Então, a gente sabe agora que é igual a 13 centímetros. Pronto, agora eu consigo descobrir a área deste triângulo e basta multiplicar por 4. Então, a área lateral, vamos voltar aqui na área lateral. Vai ser igual a 4 vezes a área de um triângulo. A área de um triângulo é a base, que é 10, vezes a altura que nós descobrimos aí, que é 13, dividido por 2. A área lateral vai ser igual. Aqui eu vou simplificar. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 13, 65. 4 vezes 65. Quanto que dá 4 vezes 65? 4 vezes 60. 4 vezes 6, 24. 240. 4 vezes 5, 20. Certo? 260 centímetros quadrados. Isso a área lateral. Então, calculamos a área da base e a área lateral. Vamos para o enunciado novamente. Calcule a área total. Então, aqui pede-se que calcule a área total. A área total é tudo isso. A área da base com a área dos triângulos. Né? A área do quadrado mais a área dos triângulos. A área da base é 100 centímetros quadrados e a área lateral 260. Então, a área total é 360 centímetros quadrados, pois é só somar 100 mais 260. Ok? Então, é importante aqui verificar o que se pede. Neste caso, pedir a área total. Tá? Se fôssemos analisar no caso da pirâmide, somente essa parte lateral, somente a área dos triângulos. Neste caso, como pediu a área total, a gente tem que também calcular a área da base. Então, agora é com vocês. Vamos para uma atividade. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é... Temos aqui então as medidas. É uma pirâmide regular de base quadrada.
Então, na sua base, temos um quadrado. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Então, continuando aqui, vem a pergunta. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas com quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é. Então, temos aqui o telhado. E precisamos, então, da área lateral. A base é importante, por quê? Porque ela é uma base quadrada, então tem 4 triângulos. Eu vou fazer aqui um pequeno rascunho. Tentar desenhar aqui, ó, uma pirâmide, né? E aqui temos a base quadrada e a altura da pirâmide tem 3 metros. Então aqui essa é a altura, né? Que é igual a 3 metros. A medida do lado, 8 metros, tá? Então, tudo aqui mede 8 metros. Então, nós vamos ter aqui, ó, a altura do triângulo é o apótema. Que nós vamos encontrar ele, ó, se aqui tem 8, até a metade nós teremos 4 metros. Então, isso aqui, ó, vou tirar esse triângulo para cá, para ficar mais claro para vocês. A altura aqui, ó, tem 3 metros. O nosso apótema, que é a altura do triângulo da face, é o que queremos encontrar, que ainda não sabemos. E 4 metros aqui. Então, 4, aqui é 3. E aqui nós não sabemos. Pitágoras. Fazendo Pitágoras, tá? Que é a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados catetos, encontraremos aí 5 metros. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Onde nós temos 3 e 4 para os catetos, a hipotenusa igual a 5. Então agora a gente já sabe que é 5 essa medida. Então nós temos o triângulo que formam, né, 4 desses triângulos é a área lateral. A altura dele é 5. E a base é igual a 8. Então, para calcular a área lateral, 4 vezes a área do triângulo. A área do triângulo é a base, que é 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, nós temos aqui 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80 metros quadrados. Então, a área lateral toda é 80 metros quadrados. Agora vamos para as alternativas. Lembrando que 10 lotes de telhas desperdiçadas. Então temos que somar aí 80 mais os 10 lotes. 90. Nós teremos aí então 90 lotes para ser comprados. E agora, tá? Eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Até a próxima aula. Tchau, tchau a todos.